Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Há mais de 20 anos em defesa da categoria, acompanhando o crescimento e atendendo a todas as demandas, ampliando os direitos sociais, como licença maternidade, adicional de periculosidade, valorização do trabalhador, entre outros. Aumentamos o patrimônio do sindicato e melhoramos o atendimento em geral, principalmente o jurídico. Estamos 100% presentes na base, junto à categoria, todos os dias, 24 horas por dia. Sindigru, Rua Santo Antônio 339, Centro de Guarulhos. Telefone 2409-0203. Administração Presidente Orison Melo. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Programa Tribuna Livre dos estúdios aqui da cidade de Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é tão grande, que tem tantos e tantos problemas, mas que tem muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções. Entre essas pessoas tem o nosso convidado de hoje, Dr. Demóstenes Lopes Cordeiro. Mas antes dele, eu quero agradecer os nossos parceiros, o pessoal lá da Guarulhos Web, www.guarulhosweb.com.br. Dá uma olhada aí, ó. Esse site você encontra tudo o que acontece na nossa cidade imediatamente, ó. Você não precisa esperar até o dia seguinte. Liga lá e você vai encontrar, além de tudo isso, você vai encontrar também essas e outras entrevistas. E olha, logo no começo do programa, eu quero agradecer aqui a visita de duas pessoas muito especiais, a Meg e a Jaci. Vocês vão saber muito sobre essa Meg. Você vai saber o que acontece na cidade, sobre cultura, sobre alguns eventos. Eu vou trazer ela ao nosso programa e eu vou fazer uma gravação especial com ela. Então você não perde por esperar. Meg, grave esse nome aí, que você ainda vai ouvir falar muito sobre essa mulher. A cidade de Guarulhos tem tantos problemas, mas também tem algumas festas muito badaladas, alguns lugares. Você não precisa ir mais para São Paulo. Fica aqui em Guarulhos, tá certo? Você vai saber muito sobre essa pessoa. E ao meu lado, o grande advogado, muito conhecido na cidade de Guarulhos, Dr. Demóstenes. Boa noite, doutor. Boa noite, Roberto Samuel. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu público seleto. E você, que é um grande jornalista, tem levantado essas questões mais importantes da cidade. Parabéns. Obrigado. E olha, doutor Demóstenes é conhecido porque, olha, ele não é fácil, ele não tem medo de falar e arruma cada confusão que vocês não imaginam. E ele vem falar aqui sobre um assunto muito importante que com certeza afeta a sua vida. A regularização de terrenos, imobiliário. Olha, você aí na sua casa, por acaso está tudo certinho no seu terreno? Está regularizado? Você respeitou as medidas? Você deixou os 5 metros na frente? Ou você meteu uma laje ali na frente? Bom, doutor Demóstenes, olha, me dá a impressão que Guarulhos começou errado, continua errado e de vez em quando aparecem algumas leis de anistias para tentar regularizar. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Guarulhos é uma cidade ainda que vem do tempo do Império, uma das cidades mais velhas do Brasil. Tanto que existe até Igreja dos Homens Pretos, isso só cidades que estão antes ainda do ventre livre. Mas Guarulhos, depois disso, durante esses últimos 40 anos que acompanho bem a vida imobiliária da cidade,
Não teve mais que 10 loteamentos registrados, regularizados. O resto vai crescendo a cidade com desdobramentos, loteamentos irregulares, e a cidade vem avançando sem essa atenção para a regularização, para o registro dos imóveis. Bom, nós estamos saindo aí de uma lei, né? Há poucos dias atrás, venceu-se mais uma anistia. Como é que foi essa anistia? Eu acho que ela era necessária, ela é oportuna, mas a aplicação dela é complicada, porque Guarulhos deixou de fazer os lançamentos cadastrais, isto é, a identificar pelo cadastramento os imóveis que houve aumento ou diminuição da área construída, pessoas que acresceram seus imóveis, construíram, demoliram, ampliaram, e teve uma defasagem muito grande nos últimos 10 anos. Quando a prefeitura resolveu lançar esses impostos, teve aquela grande revolta na cidade, aquelas passeatas, impostos que as pessoas pagavam R$100, passaram a pagar R$500, e houve essa revolta, por quê? Porque veio todo esse recadastramento ao mesmo tempo. Inclusive, a prefeitura deve lançar esses IPTUs retroativos. Houve aquele impacto daquele lançamento, mas deve lançar também dos anos anteriores, porque já existia, como foi flagrado na foto aérea identificada desse cadastramento, que existiam lançamentos. A prefeitura deve cobrar retroativos dos últimos 5 anos. A prefeitura de São Paulo também fez esse recadastramento e lançou esses impostos. Vai ser uma chiadeira, uma herança para o próximo prefeito. Então a prefeitura tem por força de lei, que cobrar o retroativo, ou seja, aquela pessoa que aumentou a casa, mas que não informou a prefeitura, vai ter que ser cobrado? Vai ter que ser cobrado das pessoas que regularizaram seus imóveis através dessa anistia e das pessoas que não regularizaram esses imóveis através da anistia, porque efetivamente existe lá a construção. O fato gerador foi a construção, então deve cobrar o IPTU. Ocorre que, ao mesmo tempo em que a prefeitura identificou essas construções e passou a lançar, ela deve certamente ter identificado que muitas pessoas construíram nos recuos obrigatórios, aqueles 5 metros que as casas têm obrigação de ter na frente dos imóveis, para um eventual alargamento da via pública, né? Isso é área não edificante, como se falam os italianos, não se pode construir. A pessoa pode colocar telha à frente da casa, que a telha remove com facilidade, mas lajes, e até mesmo pessoas construíram quartos, varandas, churrasqueiras, não pode. A prefeitura tem, por força de lei, entrar com ações demolitórias. Olha, o doutor Demóstenes me falou um negócio que é extremamente interessante. Você não pode construir, sabe, nos 5 metros da frente do seu terreno, ali é um recuo que você não pode construir. Se você construiu, por exemplo, fez uma laje, né, fez uma garagem, em cima você fez um quartinho ou um quarto, você tem que demolir. Teórico, é isso, doutor? Tem que demolir. Mas a prefeitura tem que mandar. Tem que mandar. E o Código de Edificações foi alterado há alguns anos atrás, 2004, 2006, e não é possível mais a planta substitutiva pagar as taxas e reconhecer aquela construção. Não é possível mais. Tem que ser demolido. Não existe uma outra maneira de se fazer essa regularização. Eu acredito que a prefeitura, em virtude do grande número de imóveis irregulares, já visto, dá uma volta pelo Parque Continental, cada 10 casas, 6, 7 construíram no recuo. A pessoa não sabe que ele não pode construir, é uma tradição, as pessoas fazem laje para garagem. Não pode. Mesmo aquelas casas que têm uma entrada lateral, tem que ser demolido. Olha, e pior do que isso, o doutor me falou que a prefeitura está cobrando em cima dessa construção irregular. É isso? Isso, se ela identificou. Mas isso não seria ilegal? Agora, se ela identificou a construção, o fato gerador é a construção, ela tem que cobrar IPTU. Agora, ao mesmo tempo que ela lançou esse IPTU, ela reconheceu essa construção irregular. Essa construção não é possível mais regularizar. Essa anistia foi para contemporizar os últimos 10, 15 anos que a prefeitura não exerceu a fiscalização dentro do nosso IPTU que a gente paga. Existem várias taxas, inclusive a fiscalização. A prefeitura deixou de proceder às fiscalizações necessárias e a cidade virou esse tremenda balbúrdia. Está tudo, muito boa parte irregular. Até o CRES deveria se manifestar, porque o corretor vai vender um imóvel e amanhã depois vai surgir uma ação demolitória sobre essa construção, essa laje, esse recuo. Ficou bonitinha, a casa ficou bacana, ficou linda, só que não pode. Vai ter que demolir. Mas não tem um jeito de fazer um acerto? Não tem jeito. Construção em recuo obrigatório tem que demolir. Não tem outra coisa.
Olha, quero aqui agradecer o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais, o Gustavo Alves, a Marisa Victório da Silva, o Manuel Vieira, ele é do Partido Verde, o Ricardo Martins Chiruli, é isso? Chiruli. Ele está nos acompanhando. O Carlos Vilela e a Beth Serinoli. Grande Beth. Olha, eu também quero agradecer aqui, nós estamos falando sobre algumas entidades, o vice-presidente da Associação dos Engenheiros de Guarulhos, Eduardo Henrique Martins. O senhor é vice-presidente, né, Eduardo? Eu acho que é. Eduardo Henrique Martins, e ele mandou uma mensagem, teremos uma excelente entrevista, abraço a ambos. Obrigado, muito Eduardo obrigado. Martins. E também o Dr. William Panek, ele que é do Instituto Recicla Cidadão, um grande projeto de reciclagem, um negócio fantástico. Se você não conhece, procura, um negócio fantástico. E também o Fábio, diz que vai acompanhar nossa entrevista e está pedindo soluções para Guarulhos. Depois dessas anistias, que avaliação o senhor faz? Regularizou muita coisa? Eu acredito que não, mesmo porque com a lei de responsabilidade fiscal, que o Fernando Henrique Cardoso assinou quando era presidente, não é possível a renúncia de receita. Então, quando a pessoa entra com esse projeto mesmo de anistia das construções, apesar de o imóvel já estar edificado há alguns anos e ele vai fazer essa anistia, ele deve pagar essa área construída, as taxas, tal qual um imóvel que vai ser construído agora. Essas taxas são relativamente caras para quem já tem a coisa construída e as pessoas não têm uma tradição de querer a documentação em ordem, ainda tem uma visão antiga do século passado de posse da terra, quando o importante é o registro do imóvel, a propriedade. A propriedade é ter o nome da pessoa constando no registro de imóveis. Se a pessoa apenas exerce como dono, tem um contrato de compromisso, uma escritura não registrada, ele é possuidor, ele não é proprietário. Só é proprietário quem tem o seu imóvel registrado, o famoso quem não registra não é dono. No caso de uma desapropriação, a prefeitura, o agente que está desapropriando, ele vai depositar aquele valor no nome daquele cujo nome consta do registro de imóveis. Ah, mas eu que sou dono, eu comprei isso há 10 anos. Registra o imóvel para você poder resgatar aquele dinheiro. Tem que ser propriedade, tem que estar registrado. Vamos para um rápido intervalo e já retornamos aqui com Demóstenes Lopes Cordeiro. E o doutor Eduardo Henrique Martins está dizendo que está nos acompanhando aí via web. Sim, você pode acompanhar www.tvguarulhos3.com.br. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O Sinduscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sinduscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio! Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Programa Tribuna Livre. E nos bastidores aqui continua a discussão
Um negócio bravo aqui, contra a redução da maioridade penal, sobre aborto, a gente vai conversando sobre tudo, mas hoje especificamente nós estamos falando aqui sobre a regularização fundiária aqui na cidade de Guarulhos. Olha, eu me lembro, foi uma briga a questão do IPTU, e eu estava conversando com o doutor Demóstenes, e ele me falou que a prefeitura cometeu um outro pecado. Quando ela fez a planta genérica do município, a planta de valores e tal, coloca o metro quadrado de cada região, ela cometeu um outro erro grave, que pode ter consequências sérias até para o próximo prefeito. É isso, doutor? É verdade. Na planta genérica dos municípios, é uma obrigação da prefeitura, todos os anos, refazer essa planta genérica. Vamos explicar de maneira simples. Na cidade virtual, a gente olhando a cidade, identificando por regiões, a prefeitura tem a obrigação de atribuir valores para o metro quadrado do terreno e o metro quadrado construído, mesmo que seja construção tipo 1, 2, 3, da qualidade do produto que empregue na obra. E ela lança esses produtos. Dentro de uma região, um valor. Se o terreno é um pouco caído, não é plano como aquele, não interessa, esse é um valor básico que ela atribui. Para as melhores regiões mais nobres, tem um valor maior, porque tem creche, tem asfalto, tem luz, e isso vai agregando um valor à região. E lugares mais distantes tem um valor venal menor. O valor venal é a base de valores para ela cobrar todas as taxas e impostos. Então, quando a prefeitura realizou esse trabalho, ela deixou de dar publicidade, ela deixou de publicar essa planta genérica de valores e afixar isso no mural próprio. Qual a consequência real disso? A consequência real é que a prefeitura não pode cobrar esse imposto. Esse imposto perdeu a validade porque ele não teve o quesito da publicidade respeitado. Ele deveria Baseado ter publicado. em que o senhor afirma uma afirmação tão pesada quanto essa? É a lei que desenha todas essas obrigações, ela diz que deve dar publicidade. E a prefeitura deu essa publicidade de maneira equivocada ou não conveniente, tanto que vários julgados pelos tribunais estão dando pedra de causa para a prefeitura. Não estou fazendo aqui uma leviandade. Ocorre que até mesmo pessoas que pagaram esses impostos têm direito à restituição, como o tribunal vem julgando. Inclusive aquele pessoal que acabou reclamando que estava pagando muito imposto, não? O imposto ele foi mal lançado, então ele não pode ser cobrado, né? De 2002 até 2010 tem esse problema na planta genérica de valores. Então, pelo que o senhor está falando, existe uma série de erros. Existe uma série de erros. Tem um outro também que as pessoas não querem falar sobre isso, eu não sei por que motivo, que a Prefeitura de São Paulo, ela lançou o valor venal referência, que eu expliquei até como se compõe o valor venal, mas o valor venal referência, a Prefeitura de São Paulo lutou nos tribunais e ganhou o direito de ter um valor que é normalmente 30% acima desse valor venal que a Prefeitura cria, e ele vai ter um segundo valor venal. Esse segundo valor venal é para o caso de imposto de transmissão, causa mortes, quando a pessoa vem a falecer e deixa uma herança de 4%, que é baseado nesse valor. Não naquele valor venal que a gente tem, mas no valor venal referência. Pelo site da Prefeitura de São Paulo é possível até se calcular esse valor. A Prefeitura também criou um valor venal referência e até 2011, 2012 veio cobrando esse valor. Ocorre que criou esse valor na loucura, sem lei própria. Então, durante esse período, as pessoas que recolherem esse valor com base no valor venal referência têm direito, me parece, à restituição desse valor em dobro. Cobrou injustamente esse valor. Na loucura, não tinha lei própria, tanto que deixou de fazer esse valor venal referência. Então, isso é um absurdo numa das maiores cidades do Brasil, um corpo jurídico respeitado. Isso certamente foi uma decisão política, não foi uma decisão jurídica. A informação que você está dando é muito importante. A pessoa, inclusive, discutiram-se muito o valor de cada imóvel, valor venal. E alguns reclamaram que pagaram muito. Subiu, por exemplo, você deu o exemplo, de 100 pulou para 500. Isso foi o recadastramento, né? E aí, sobre o novo valor venal, o valor referência e tal. Então, a pessoa pode entrar na justiça e como se fosse um advogado. Isso? Me parece que a OAB foi muito frágil em não alertar a população, ela deveria ter alertado a população o lado cidadão. A prefeitura tem lá um corpo jurídico respeitável, sabe lá se defender, tem lá o seu trabalho. Agora, a população fica amiga de informações, me parece que a OAB deveria alertar para que, inclusive, nesse último, que a prefeitura fez uma lei de anistia,
lei de responsabilidade fiscal. Ela pode anistiar juros de correção monetária, mas não pode anistiar o principal, o valor básico. A prefeitura chamou a população para fazer um acordo e fizeram muitos acordos. As pessoas parcelaram até essas dívidas. Uma pena que não foi chamado um advogado para ver caso a caso, porque muitos desses lançamentos estavam prescritos, porque a prefeitura deixou de cobrar essa pessoa durante muito tempo, os processos ficaram parados. Guarulhos teve problema até mesmo do prédio, onde esses processos de execução fiscal estavam guardados, teve um sobrepeso ali no Largo do Rosário. Esses processos foram removidos para uma sala do fórum, para outra sala do fórum, para um endereço na Rua IP, aqui no centro de Guarulhos, para outro endereço da Rua IP, e agora ele está num prédio lá das execuções fiscais, que fica na Rua dos Metalúrgicos. Mas, analisando o lançamento, me parece que muitos desses impostos estão prescritos e a prefeitura fez uma anistia, as pessoas foram lá, fizeram um acordo de débitos que não deveriam ter sido pagos. Muitos deles, outros sim, claro, deveriam ter sido pagos sim, mas deveria ter sido chamado um advogado para analisar e ver realmente o que deveria ser pago ou não. Faltou, acho que, esse alerta para a população e até mesmo para os advogados. Nós estávamos falando muito na questão da OAB, da falta, ou talvez de uma presença maior da OAB em algumas questões municipais. E, baseado nisso, o nosso amigo Alberto Argentino, ele está nos acompanhando também, e ele manda um abraço para o senhor e também o doutor Wilson, que está lá com o Argentino, está mandando outro abraço para o senhor. Eles dizem o seguinte: gostaríamos muito de ver o senhor como presidente da OAB. Se não surgir um bom candidato, eu vou propor o meu nome, mas ainda é cedo, não foi deflagrado ainda o período eleitoral, mas estamos acompanhando. Tenho vontade, estou com vontade. Vamos pensar no caso. Olha, então vamos convidar o senhor outro dia para falar sobre a questão da OAB Guarulhos, porque é realmente muito importante essa entidade. E quando ela acaba se omitindo em algumas situações, as consequências não são nada boas. Roberto, eu queria falar com relação a isso. Não é só a OAB que está faltando, diversas entidades, até mesmo nesses casos dos lançamentos, teve algumas manifestações esporádicas, mas eu queria ver um trabalho mais denso, mais contundente, do CREA, do Cresce. Como um corretor vai vender um imóvel que tem uma laje? Essa laje não pode, se ele não entrou na anistia, essa laje é clandestina. Vendo um imóvel, depois a prefeitura entra com ação demolitória e aí? Mas convida então aí o doutor... o engenheiro civil, o nosso amigo... Nossa, o Martins. O Henrique Martins. Henrique Martins. Vem falar aqui com a gente sobre essa questão. Conhece os problemas, também ele é uma pessoa muito presente, fala a verdade, sem meneios, é uma pessoa séria. Eu vejo até também o presidente do Cresce também, o José Augusto Branco, também deveria comparecer aqui para falar da gente, as ações, como que a gente deve cobrar a prefeitura nesse sentido. Minas Gerais, uma cidade de Minas Gerais, até colhi uma lei municipal que tenta regularizar essa situação, porque é o estado de calamidade. Me parece que não houve um percentual muito substancioso de anistias. Então, a cidade continua irregular. A prefeitura ou vai pedir a demolitória ou vai ter que dar um jeito de regularizar essa situação. Olha, vamos conversar mais sobre esse assunto, viu? Quero agradecer, doutor Demóstenes, estamos nos 2 minutos finais do nosso programa. Quero agradecer muito sua presença. Vamos convidar o senhor outras vezes. Vamos chamar o Henrique Martins para falar um pouco mais sobre esse assunto. Seria bom debate. E também vamos chamar uma outra vez para falar sobre presidência da OAB. Já esteve aqui doutor Bernardes. Cadê o Bernardes, né? Isso. Trazer o senhor, trazer outras pessoas aqui, porque é sempre bom falar um pouquinho sobre a nossa cidade. Obrigado por senhor ter vindo. Eu que agradeço, Roberto Samuel, parabéns pelo seu trabalho. Você realmente tem trazido pessoas aqui expoentes da sociedade, pessoas que têm o que falar. Guarulhos realmente precisa de arejar esse clima nebuloso que tem aí. Eu acho que a sociedade civil, as entidades devem participar mais, porque a democracia não cai do céu. Ela depende da nossa participação, da seriedade e fazer a coisa realmente aclarar para toda a nossa população. Parabéns, Roberto. Obrigado. Eu que agradeço. Olha, mais uma vez aqui eu quero agradecer a Meg e a Jaci. É isso? Falei certo? Meg e a Jaci. Nós vamos gravar um programa especial com elas aqui e elas vão falar um pouquinho
sobre a cultura da nossa cidade, quais os eventos importantes, porque muitas vezes a gente vai até São Paulo e aqui de vez em quando tem algumas coisas bacanas para assistir. Lembra quando eu trouxe o pessoal aqui de cultura? Então a Meg, vou gravar essa semana com ela um programa especial para nos contar um pouquinho sobre a noite da cidade de Guarulhos. E olha, uma novidade boa, hein? Carlos Roberto de Campos, ele confirmou uma entrevista nesse programa, vamos trazê-lo aqui sim. Carlos Roberto de Campos, do PSDB. Será que ele vai ser candidato a prefeito? É uma boa pergunta, hein? Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.